Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós vamos ver um pouquinho sobre vozes verbais, ok? Veja. Vozes verbais. Voz verbal é a forma pela qual o verbo se relaciona com o sujeito, tá? Então, aqui, novamente, nós vamos analisar o nosso sujeito e analisar o nosso verbo, né? De que forma que eles estão colocados, ok? Dentro da voz verbal, nós temos voz passiva, voz ativa e voz reflexiva. Então, vamos ver aqui o que é a voz ativa. Quando o sujeito é agente, isto é, pratica a ação expressa pelo verbo. Então, aqui na voz ativa, nós sabemos que o sujeito pratica a ação. Vejam o exemplo. Sanches discursou ontem. Né? Qual é a ação praticada ali pelo Sanches, que é o nosso sujeito? Discursar. Ok? Na voz passiva, é quando o sujeito é paciente, isto é, ele recebe a ação expressa pelo verbo. Sanches, o nosso sujeito, foi derrotado em 2 eleições. Vejam que aqui a gente temos uma locução verbal, né? Foi derrotado. Então, ele recebe a ação. Qual a ação que ele recebeu? A ação de ter sido derrotado, né? Então, essa é a voz passiva. Na voz reflexiva, é quando o verbo é ao mesmo tempo agente e paciente. Isto é, ele pratica e recebe a ação. Então, a ação é feita pelo sujeito sobre ele mesmo. Vejam um exemplo. Sanches, que é o nosso sujeito, feriu-se com a tesoura. Então, vejam. A ação é feita e recebida por ele mesmo, né? Então, ele teve o ato de ferir-se, né? Aqui, nas vozes verbais, nós vamos ter também o agente da passiva. O que é o agente da passiva? É o termo da oração que, na voz passiva, corresponde ao ser que realiza a ação recebida pelo sujeito. Vejam, corresponde ao ser que realiza a ação recebida pelo sujeito. Vejam um exemplo. O Ministério do Trabalho será ocupado por Magdalena Valério. Qual é o nosso sujeito nessa oração? O Ministério do Trabalho, certo? Qual é a nossa ação, né? Qual é o nosso verbo? Vejam que aqui nós temos uma locução verbal. Sempre locução verbal a gente lembra, né? De verbo auxiliar mais o verbo principal. Então, vejam, será ocupado. Será ocupado por quem? Vejam que esse por é uma preposição. Por Magdalena Valério. Então, a Magdalena Valério será o nosso agente da passiva. Por quê? Porque ela está realizando, que é o quê? A ação de ocupar, está realizando uma ação sobre o nosso sujeito, certo? Então, qual é a ação que ela está realizando sobre o sujeito? Ocupar o Ministério do Trabalho, que é de quem nós estamos falando. Então, vejam, é importante lembrar aqui que no agente da passiva, ele sempre vai vir introduzido por preposição, tá? Ó, novamente, a gente retorna aqui o assunto de preposição. Por isso que é importante a gente saber quais são elas, né? Quais são as preposições da nossa língua portuguesa, que vocês já aprenderam em algumas aulas anteriores, né? Então, o agente da passiva, ele sempre vai vir introduzido por preposição, ok? Então, aqui, o nosso agente da passiva, ele realiza uma ação em cima, né, recebida pelo nosso sujeito, ok? Aí nós vamos falar agora sobre a voz passiva analítica e a voz passiva sintética. O que é a voz passiva analítica? Quando o sujeito é paciente, recebendo a ação expressa pelo verbo, acompanhado ou não pelo agente da passiva. Então, aqui na voz passiva analítica, ele pode ou não vir acompanhado pelo agente da passiva.
né? Então, vejam aqui o exemplo. O cachorro era alimentado pelos moradores. O cachorro, nosso sujeito, era alimentado, nossa locução verbal, né? Verbo auxiliar com verbo principal, pelos moradores. Vejam que pelo é preposição também, né? Pelos moradores. Então, o agente da passiva, quem está realizando a ação sobre o nosso sujeito, são os moradores. Qual é a ação que ele está realizando em cima do sujeito? Alimentando, né? O cachorro, que é o nosso sujeito. Na voz passiva sintética, é diferente. O nosso agente é indeterminado. Lembram lá quando a gente fala em sujeito indeterminado? Que é aquele que eu não sei quem fez a ação, né? Eu não consigo identificar quem fez a ação. Então, veja, o agente é indeterminado, eu não consigo identificar. E ele vem seguido por um pronome apassivador, que é o se. Vejam um exemplo. Alimentava-se o cachorro. O cachorro é o nosso sujeito. Ó, alimentava-se. Eu sei quem está fazendo a ação, quem está praticando a ação? Não, porque ele é indeterminado, né? E o sezinho aqui é o nosso pronome apassivador. Então, na voz passiva sintética, nós vamos ter lá um agente indeterminado, que é aquele que eu não consigo identificar quem é, mais o pronome apassivador, tá bom? Aqui eu coloquei alguns exemplos para a gente ver a flexão dessas vozes, né? Nós temos ali voz passiva analítica, a flexão da voz passiva analítica para a voz passiva sintética. Então, nós temos ali, casas são alugadas, né? Voz passiva analítica, flexionada para voz passiva sintética. Alugam-se casas, ok? A gente tem aqui o pronome apassivador se. Agora vejam nesse exemplo da voz sintética para a voz passiva analítica. Vendem-se roupas usadas, né? Nós temos aqui a ação mais o pronome apassivador se. Vendem-se roupas. Quem vende? Não consigo identificar, né? Está indeterminado. Aí nós flexionamos ali e ficou roupas usadas são vendidas. Roupas usadas é o nosso sujeito. São vendidas, locução verbal. Agora vejam. Vejam que eu não tenho o agente apassivador, né? Se eu coloco ali, roupas usadas são vendidas por Emanuel. Emanuel, por exemplo. Veja. Se eu acrescento ali uma preposição, certo? E um agente apassivador. Vejam como que eu consigo identificar aqui que é um agente apassivador? Porque ele está fazendo o quê? Fazendo uma ação em cima do nosso sujeito. Qual é o nosso sujeito? Roupas usadas são vendidas por Emanuel. Então, ele está fazendo a ação de vender roupas usadas. Veja que eu não esqueci da preposição. Sempre quando eu tiver um agente apassivador, eu vou precisar que ele seja introduzido por meio de preposição, ok? Lembram lá quando eu falei que aqui na voz analítica ele pode ou não ser acompanhado, o agente da passiva? É isso aqui que eu mostrei para vocês, tá? Ele pode ou não estar aqui. Aí vai depender do enunciado, vai depender do gênero, vai depender do que a gente está colocando e analisando ali. Ok, pessoal? Por hoje é só, pessoal. Até a próxima aula.